Maravilha! Gravando, por gentileza, fiquem à vontade. Então, antes de tudo, boa noite a todos, né? Hoje eu estou aqui com o Pedro. A gente vai falar um pouquinho para vocês sobre agricultura 4.0. E a gente vai mostrar para vocês, primeiramente, o que é a agricultura, né? Para introduzir vocês no assunto. O que é a agricultura 4.0 e alguns softwares, algumas ferramentas que usam para usufruir dessa nova ideia que já surgiu aí faz pelo menos uns 10 anos. E, por final, as referências. Para começar aqui, o que é a agricultura? A agricultura tem como definição, né, no dicionário, a atividade que tem por objetivo a cultura do solo para produzir vegetais úteis ao homem e ou para a criação de animais, lavoura. A agricultura está aí desde que a sociedade existe, praticamente, né? Ela é basicamente a base para que o ser humano tenha essa estabilidade, né? Ter um lugar fixo para morar, porque desde então o ser humano era nômade, né? Não tinha uma moradia fixa. E isso tem por volta de 12 mil anos, né? Não se sabe ao certo quando nem onde começou isso, mas a ideia é mais ou menos disso, 10 mil antes de Cristo, e começou ali na parte que hoje é o Egito, ali ali pela África, no Oriente Médio, onde chamavam, né, que era Crescente Fértil, ali onde tem o Rio Nilo, aqueles rios importantes, aqueles rios grandes, né? E ali eles descobriram que tinha como plantar essas sementes e dela nasciam frutos que eles poderiam comer, não só frutos, mas também como combustível, medicamento, ferramenta e outras coisas. E depois veio surgir a ideia de trocas, né, de comércio, de eu planto o trigo, você planta o arroz, e a gente troca a quantidade que a gente deseja. E já aqui no Brasil, ela teve início lá para o século XVI, quando os portugueses vieram para cá, com a ideia de capitanias hereditárias, que era a divisão do país lá entre aspas, estados, né? A primeira ideia de estados que teve. E só que naquela época era monocultura, né? Só cana-de-açúcar, depois veio o café, que foi importante também, apesar de alguns falhas de percurso que acabou tendo. Até hoje, acho que não é surpresa para ninguém falar que é a base da economia do país, né? Já que representa, se não me engano, 26% do PIB, de 7 trilhões, só vou confirmar aqui, pegar a informação de novo, acho que 7 trilhões, 7, alguma coisa de trilhões do PIB brasileiro, só o agronegócio representa 2 trilhões, então já é muita coisa. E a agropecuária é algo que veio com um crescimento muito grande nos últimos 25 anos, que praticamente quadruplicou os valores que ela movimenta. E isso representa no Brasil metade das exportações, que o Brasil é basicamente o maior exportador de produtos agrícolas, seja carne, arroz, trigo e por aí vai. E aqui algumas classificações da, da agricultura. Né? Primeiro vem a antiga, que é aquela ideia de tração humana, de tração animal, força humana, enxada, essas coisas. A moderna, que já veio surgir um pouco das máquinas, a carvão, ou até mesmo a vapor, a máquina elétrica. A contemporânea, que pode-se dizer que a gente vive com mais força agora, que seria com meios eletrônicos, que a gente vai falar um pouquinho para vocês depois. A orgânica, que também é praticada em alguns poucos lugares, acredito, que é base, como o nome já diz, com métodos naturais. E a sustentável, também o nome não deixa mentir, é, tem o foco na diminuição da degradação ambiental, né? Basicamente isso. E age junto com a orgânica também. Bom, já dando início aí à agricultura e à indústria, eu gostaria de primeiramente contextualizar o assunto da indústria 4.0, falando um pouquinho mais sobre ela. A indústria, que está em constante transformação, já no início do século XVII, a Revolução Industrial surgiu com a mecanização e as máquinas a vapor. E agora, quase 100 anos depois, a gente já passou pela era da produção em escala, da eletricidade da combustão, até a gente chegar na automação, a internet, a robótica e aos computadores que a gente tem hoje no século XX. Mas, atualmente, a indústria está passando por uma nova revolução, que é conhecida como 4.0, ou manufatura avançada, que é a era da digitalização e da IoT, Internet das Coisas. Na medida em que a indústria 4.0 se faz mais presente, os computadores se conectam
e se comunicam entre si para tomar decisões com o mínimo possível de envolvimento humano, o que seria uma combinação de sistemas, a IoT, a inteligência artificial, que tornam a indústria 4.0 possível. E a fábrica fica de maneira mais produtiva e inteligente. Bom, agora falando da indústria 4.0, eu gostaria de contextualizar a história da evolução da indústria 4.0, que tem seu impulso para a evolução de melhoria no século XX, onde surgiu a agricultura 1.0 e a tecnologia mais usada na época era a tração animal nas diversas atividades realizadas no campo. Já a agricultura 2.0 deu-se pela substituição da tração animal pelo motor em combustão, que são as máquinas agrícolas que a gente conhece. E, ao passar dos anos, a agricultura 3.0 se desenvolveu, grande parte por conta do sistema global de posicionamento, que é o GPS, que é utilizado até hoje nos dias atuais. E essa criação foi um grande feito para os agricultores para que pudessem ter um melhor gerenciamento do seu plantio. E agora, por fim, para falar da agricultura 4.0, que é o nosso foco de hoje, conforme essa cronologia, a agricultura a 4.0 está sendo a última revolução, incorporando esse aspecto de conectividade e automação, com uso de máquina, veículo, drone, robôs e até animais com sensores. E falando, dando um contexto geral no que é a agricultura 4.0, ela, como eu bem disse, é derivada da indústria 4.0 e é definido como esse conjunto aí de tecnologias formadas a partir de software, sistema e equipamento para ser produtivo em todas as suas etapas, desde o plantio até a colheita. Essa combinação dá origem a dados e informações em tempo real, que podem ser utilizados para tanto orientar quanto facilitar as tomadas de decisões. Que, além disso, automatiza processos por meio da IoT. Quais são as suas vantagens? Bom, começando com a agilidade, que com informações mais rápidas e precisas, obtidas a partir dessa tecnologia, é possível tomar essas decisões, como eu disse, de maneira mais ágil e correta, focando realmente no que importa, que seria a produtividade, que é uma palavra-chave, que já é outra vantagem da agricultura 4.0, que, como todos nós, dinheiro, e isso é fato. E com mais rapidez na gestão dos processos, é possível que a gente produza mais, com menos tempo e menos recursos, que já é também uma outra vantagem da agricultura 4.0, que é essa redução de custos, que com essas facilidades citadas anteriormente, a gente consegue reduzir o custo para que a gente possa aumentar o nosso lucro. E também, claro, sempre trabalhando junto com a sustentabilidade, que a tecnologia sempre permite descobrir com mais precisão quais áreas da lavoura sofrem mais com a infestação de pragas e aplicar pesticidas onde é realmente necessário. Dessa forma, a gente evita a contaminação do solo e de outras partes, tornando a produção mais sustentável. E, por fim, a gente chega na parte da segurança, que ao monitorar essas operações e as máquinas de perto, fica mais fácil detectar essas possíveis falhas com antecedência, trabalhando mais com a manutenção dos equipamentos agrícolas e garantindo a segurança. E quais seriam como essas vantagens impactam na gestão agrícola? Bom, como o próprio Maurílio já citou, a parte da questão de clima, insumos, pragas, etc., mão de obra, quando se trata da agricultura, são esses fatores que influenciam diretamente na produção. Por isso, quanto mais a gente precisa de cada informação sobre o campo, mais eficiente é a nossa gestão e, por consequência, os resultados. E é nesse ponto que a agricultura 4.0 faz a total diferença. E quais são
como funciona a prática, como funciona a implementação disso. Existem algumas tecnologias que o Maurílio vai citar agora. Como o Pedro já bem disse, agora para finalizar para vocês, né, apresentar algumas das ferramentas, do software, dos métodos que dá para utilizar com essa ideia dos 4.0. Primeiramente vem os sensores, né, que acredito que é o que todo mundo já imagina que faz parte disso, né, que eles são utilizados para detectar a temperatura, umidade, irrigação, a qualidade do solo, esse tipo de coisa, né, algo que pode ser instalado nas máquinas ou até mesmo nos animais, como o Pedro falou, em drone ou em qualquer outro tipo de ferramenta ou coisa assim. O GPS também já foi citado anteriormente pelo Pedro, todo mundo conhece também, ele serve para dar uma visão para os agricultores, né, de como está o terreno, esse tipo de coisa, e ele também age junto com o piloto automático. Não quer dizer que com o piloto automático vá deixar de ter os operadores das máquinas, desse tipo de coisa, mas é algo que pode ser utilizado remotamente ou para fazer alguma coisa específica. Outro exemplo também é a duração da operação, porque uma pessoa não consegue ficar 24 horas operando uma máquina ali, colhendo, plantando ou cuidando do solo. Então, com esse piloto automático, o tempo digamos que produção, ele aumenta bastante. E a impressora 3D, a primeira vez que eu vi, eu confesso que eu fiquei um pouco surpreso, né? Não, não é que ela vá fazer a semente ou fazer o plantio, alguma coisa assim, mas ela age de uma forma um pouco mais indireta, ela pode criar alguma peça para o maquinário que quebrou, que está faltando, pode criar uma enxada, alguma coisa assim, prótese para animal, e aí já dá para usar um pouco a criatividade. Algumas outras coisas, tem análise do clima, para você saber qual é a melhor época para plantar, ou para ter uma previsão um pouco mais, uma projeção mais futura. Os drones, como eu disse anteriormente, pode atuar em combinação com o GPS. Um drone, para vocês terem ideia, com 300 metros de altura, ele consegue capturar imagens de 6 hectares, que dá 60 mil metros quadrados, se não me engano. Então é muita coisa. A telemetria, ela significa medir as coisas, principalmente remotamente. Isso serve para ter uma medição do terreno, alguma coisa assim. E ela funciona muito bem com a comunicação entre sistemas. E junto com a pulverização, que seria para ter uma ideia de praga, de coisa assim, para você saber a hora de se defender dessas coisas que podem dar muito prejuízo, né? Prejudicar bastante a produção. E por final aqui, alguns softwares que a gente achou, né, que, como posso dizer, eles ajudam a operar essa quantidade de dados imensa que pode vir das ferramentas que eu citei, ou das coisas que o Pedro falou também. O primeiro é esse CHB Agro, ele auxilia na execução de diversas atividades, seja nota fiscal, gestão agrícola, esse tipo de operação, até controle de frota e aí questão de manutenção é um pouco mais para organizar mesmo as coisas que você tem na sua mão, não para trabalhar muito com terreno, esse tipo de coisa, mas é algo que já ajuda bastante, porque é muita informação que acaba vindo, você pode acabar se perdendo ou deixando passar alguma coisa. E por último, tem esse QGIS, ou QGIS, eu não sei a pronúncia certa, que ele já funciona um pouco mais como uma espécie de mapa, alguma coisa assim, que você consegue identificar a fertilidade do solo ou mapear a produtividade, esse tipo de coisa. Ele funciona junto com análise de satélites e ele também é gratuito, então já ajuda bastante. Eu não sei direito como funciona, a gente não chegou a ver a fundo isso, né? Como utilizar ele, mas é basicamente isso que a gente teve para mostrar para vocês. Aqui as referências e espero que todos tenham gostado. Obrigado pela atenção e uma boa noite a todos.